O senhor estava trazendo a diferença entre individual e coletivo, então eu queria aproveitar a presença da missionária Fabiana, que tem feito um trabalho belíssimo de treinamento dessa igreja, de preparação dessa igreja para cumprir a missão de Deus na Terra. Como é que o centro evangelístico entra nessa dimensão do coletivo? Qual a identidade do centro evangelístico do ponto de vista da missão de Deus? Então, eu gostei que você colocou essa palavra, né, essa missão de Deus, porque acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma missão. E essa missão ela acontece desde a criação do mundo. Deus já projetou, já antes da criação do mundo, ele já projetou a vinda de Jesus para o nosso resgate. Então, a gente vê em Gênesis ele já planejando com Abraão alcançar através dele, abençoar todas as nações. A gente vê isso ao longo de toda a Bíblia, né? Esse ação de Deus indo ao resgate de nós, né, pecadores. Então, a missão a gente precisa entender, diferenciar primeiro o que que é missão de missões. Não sei se a gente já abordou isso aqui, mas a gente fala muito, missão e missões. A missão, ela é a missão de Deus. Então, não é que Deus tenha uma igreja para sua missão, uma missão para sua igreja. Ele tem uma igreja para sua missão. Não é que ele entregue a missão, por exemplo, a missão a gente sabe que é muito preciosa para Deus, o alcance, o resgate de pessoas. Então, às vezes, a gente acha que Deus entrega para a gente essa missão. Essa é a missão, isso é muito precioso para mim, agora pega isso aqui, vai lá e se vira. Não é assim que Deus faz. Deus faz assim, ó, essa é a missão, isso é muito precioso para mim, então quero que você vá comigo. Segura aqui comigo e vamos juntos. Sabe? Então, a missão de Deus é isso. Só que quando ele convida a gente, o vamos juntos, ele nos convida a participar dessa missão com ele. E essa missão que a gente participa com ele, que é a missão maior, isso se chama missões. Então, a nossa missão, que seria a missão da igreja, é o que a gente chama de missões, porque ela tem várias facetas, né? Cada um tem um chamado específico, cada um tem uma tarefa, um papel específico dentro da grande missão, que é a missão de Deus. Então, primeiro, eu acho que é legal a gente diferenciar a missão de missões, para a gente entender que ela não é feita de maneira independente, né, da maneira que a gente acha que tem que ser feita, mas ela está dentro de uma missão maior e melhor. Não estamos sozinhos. Deus está conosco nessas missões, né? E na missão individual de cada um, o Deus que é o dono da missão, que é o missionário por excelência, que trabalha ao resgate desde antes da eternidade, desde antes da fundação do mundo, trabalha o resgate de nós para o nosso alcance, resgate e redenção. Esse Deus nos deu o privilégio de fazer parte disso com Ele, que é o que é a batida do coração de Deus, é a função de Deus, é o que Deus tem feito desde antes da criação do mundo. Então, ele nos deu o privilégio, não é um peso, não é um fardo, é um privilégio de fazer parte dessa missão com ele. E cada um precisa entender e buscar em Deus qual é o seu papel dentro dessa missão. E entender que ela não é feita individualmente, sozinho, no sentido de que eu não faço o que eu acho ou que eu bem entendo, eu faço e ajo de acordo com a direção que Deus me dá. Então, eu faço com o Espírito Santo de Deus, missão sem Espírito Santo de Deus não é missão. Então, isso nos dá também um conforto de saber que não estamos sozinhos, né? Que não estamos ao léu, tipo, vai lá e se vira, não. Ele está conosco, ele faz a missão conosco e quem capacita para fazer a missão é o Espírito Santo. É ele que direciona, é ele que capacita, é ele que guia, é ele que faz. Dito isso, eu acho importante também a gente diferenciar eventos de estilo de vida. Temos a tendência, ou somos muitas vezes tentados, a pensar que missão ela se resume a eventos. Então, somos tentados a pensar que a gente sair uma vez por mês para fazer evangelismo e panfletar na rua é cumprir a missão de Deus.
Então, muitas vezes a gente acha, eu me reúno com a igreja em eventos e a gente, uma vez por semana, uma vez por mês, a gente panfleta na rua, dá aquela piscadinha para Deus e fala missão cumprida. Isso não é missão. Os eventos fazem parte da missão. Mas, primeiro, como o pastor muito bem colocou, a primeira missão, e eu parafrasei agora o Ronaldo Lidório, a primeira missão da igreja é morrer. Morrer para nós mesmos, morrer para a nossa vontade. Então, a gente primeiro precisa viver realmente o Evangelho. E aí, com a ajuda do Espírito Santo, proclamar. Como? Em eventos, em saídas, faz parte também, mas não se resume a isso. Missões têm a ver com o estilo de vida, é a forma como eu vivo a minha vida, é a forma como eu conduzo a minha vida, o meu dia a dia, é como eu sou no meu trabalho, como eu sou na minha casa com a minha família, é como eu sou, a vizinha que eu sou, a colega de trabalho que eu sou, a esposa que eu sou, a filha que eu sou, a mãe que eu sou. Então, isso é muito importante a gente entender. E eu queria ler aqui, rapidamente, Mateus 28:18, para a gente entender o seguinte: é importante vivermos como Cristo viveria, né? A gente tem falado muito sobre isso, até nos treinamentos de discipulado, o que Jesus faria. É muito importante vivermos uma vida de santidade, uma vida que busca servir a Cristo e ser igual a Cristo, como a gente falou, a primeira missão é morrer, mas isso não nos isenta da proclamação. E essa proclamação, o que que é? É o discipulado e o ensino, como está aqui em Mateus 28:18, a partir do 18. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada, ou seja, a autoridade é dele. Portanto, ou seja, por causa dessa autoridade, né? Depois que ele dito isso, vão e façam discípulos de onde? De todas as nações, fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele continua: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, ou seja, a proclamação, o ensino, o discipulado. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos, não estamos sós. Então, a proclamação, o viver a vida, proclamar Jesus com a nossa vida é importante, mas proclamar a Jesus também com o ensino, com palavras, intencionalmente. Por exemplo, Jesus, como que eu posso ser luz no meu trabalho? A quem que o Senhor pode me enviar, por exemplo, para ser amigo? Porque o discipulado começa com amizade, com relacionamento. Então, por exemplo, a gente pode ser intencional no nosso trabalho. Jesus, a quem o Senhor pode me direcionar para eu começar uma amizade intencional com essa pessoa? Eu começo a orar por essa pessoa, ou essas pessoas, né? Na minha família, onde eu moro, na minha rua, no meu prédio, no meu trabalho. Como que eu posso, Jesus, ser intencional nessa proclamação, nesse discipulado, né, de alcançar as pessoas aonde o Senhor me plantou? Parafraseando de novo o Ronaldo Lidório, vocês nem percebem que eu gosto dele, mas ele diz o seguinte, que aonde quer que haja um coração que desconhece ou rejeitou a Cristo, ali é um campo missionário. Então, o nosso trabalho é um campo missionário, a nossa escola é um campo missionário, a faculdade, a academia, vizinhos, família, enfim. Então, onde quer que haja alguém que desconhece ou rejeitou a Cristo, ali é um campo missionário. E ali a gente deve orar intencionalmente, procurar relacionamentos intencionais, que a gente comece ouvindo as pessoas, servindo as pessoas, sabe? Esse relacionamento de serviço, de ouvir, não é chegar e jogar e vomitar o evangelho em cima da pessoa e levanta a mão e aceita Jesus. Não. É a gente ouvir a pessoa, se relacionar com ela, ter uma amizade intencional, demonstrar em primeiro lugar o amor de Cristo para a vida dela, o amor de Jesus, quem é Jesus, através do que a gente demonstra e através do que a gente fala também, por que não? E aí, como consequência dessa amizade, isso vai surgindo naturalmente, mas intencionalmente, entende? É naturalmente, mas intencionalmente, um discipulado, porque a gente compartilha coisas que Jesus fez na nossa vida, a gente compartilha coisas que Jesus falou conosco. Num determinado momento, essa pessoa vai pedir para a gente orar por ela, ou não, né? Mas ainda assim, a gente precisa orar por ela, ter amizades intencionais. Então, é através desse relacionamento, dessa vivência,
intencional, porque não é deixa a vida me levar, eu vou vivendo, que a gente tem essa tendência, né? Essa tentação de pensar, eu vou vivendo a minha vida, eu vou sendo um cristão e a minha vida vai pregar o evangelho e acabou. Não, a gente precisa fazer isso de maneira intencional, orar por essas pessoas, falar de Jesus de maneira natural para essas pessoas, de maneira em que a gente viva, mas de maneira intencional também. Também não quer dizer que a gente vai se fazer de conta que é um super crente. Por exemplo, eu já tive pessoas do meu trabalho que antes eu achava que eu não podia compartilhar problemas com elas, que eu não podia compartilhar lutas, porque eu ia estar dando mau testemunho. Quando, na verdade, Jesus me mostrou o contrário, que quando eu compartilhava lutas, elas se identificavam comigo. Quando eu compartilhava fraquezas, isso as aproximava de mim. Então, por exemplo, eu cheguei um dia e falei assim, ai, hoje eu tô num dia mal, tô triste, estava muito, muito mal, mas olha, aconteceu um negócio que foi incrível, porque eu cheguei no meu quarto, ajoelhei, orei, meia hora depois eu levantei, eu estava cheia de paz. A pessoa, mas mudou essa situação? Eu falei, não, a situação ficou igual, mas eu levantei com paz e agora eu tô em paz. E ela ficou, mas como? Eu falei, poder de Deus. Sabe? Então, essas coisas. Ou, por exemplo, um dia que eu pequei, poxa, esse dia eu estava discutindo, acabei falando que não deveria. Aí Jesus, na hora, me trouxe assim. Um puxão de orelha, falou, filha, não. Aí fui lá, pedi perdão para a pessoa, compartilhei essa fraqueza também, e o que traz desse relacionamento, o que Jesus fez na minha vida através dessa fraqueza, sabe? Então, esse tipo de vivência, de relacionamento, de dia a dia, é a pregação do evangelho. Percebe por que isso é estilo de vida? Que quando a gente sai uma vez por mês, uma vez por semana para panfletar, não estou dizendo que é errado, até faz parte, mas isso não traz o discipulado, isso não traz o relacionamento, não tem uma continuação com essa pessoa. Até faz parte, é bom. Deus pode fazer, Deus pode alcançar dessa maneira? Claro que pode. A gente não pode botar Deus numa caixinha. É legal fazer, mas isso não se resume a fazer missão, entende? Então, agora voltando para a nossa realidade de centro evangelístico, o que a gente tem tentado proclamar aqui é isso. Viva a missão como um estilo de vida no seu dia a dia. Mas também temos atividades na igreja que promovem isso. Temos aqui uma ação social que é maravilhosa, super ativa. Temos aqui o Bom Samaritano, o Restaurante Graça. Temos muitas atividades e projetos na igreja que nos ajudam e são excelentes ferramentas também para o cumprimento dessa missão, do olhar para o outro. Olhar para o outro é muito importante, porque também não adianta a gente chegar e falar, olha, vai em paz, a pessoa com fome, por exemplo, vai em paz, Jesus te ama. Não é por aí. Como Lausanne fala, né? É o evangelho todo para o homem todo. Né? Então, assim, é todo o evangelho para o homem todo. Eu não posso olhar só para a alma, né? Então, tem que olhar para o corpo, para as necessidades dele, para as necessidades físicas, para as necessidades espirituais da alma, psicológicas às vezes, né? Então, a gente precisa olhar para o ser humano como um todo. Então, não é só olhar para as necessidades físicas, mas também não é só olhar para as necessidades espirituais. Nós somos um ser humano completo, corpo, alma e espírito. Isso dentro da missão precisa estar claro. Então, louva a Deus porque aqui na nossa igreja nós temos ações que facilitam isso, mas também não nos exime de fazer isso no nosso dia a dia. Do nosso dia a dia, a gente vê alguém com necessidade de ir lá e ajudar. A gente vê alguém precisando de alguma coisa, ir lá e ajudar a entender que as bênçãos que Deus nos dá, sejam materiais, espirituais, qualquer que sejam, elas são bênçãos que não são só para a gente, não devem ficar só na gente, mas a gente deve passar para frente, né? Como fomos alcançados para alcançar, nós fomos abençoados para abençoar também. Então, todas as bênçãos que recebemos não é para ficar guardadinho conosco, sejam elas financeiras, espirituais, materiais, seja o que for, elas são bênçãos para ser compartilhadas. Então, isso é muito importante. E olhando para essa questão de que são todas as nações e que se Deus está em missão, ele está em missão aonde? Em Niterói? Sim. Mas só em Niterói? Não, ele tem missão onde? No Rio? Mas só no Rio? Só no Brasil? Né? Só... Não, ele tem missão onde? No mundo inteiro. Então, como ele está em missão no mundo inteiro e ele nos chama para fazer parte da missão que é dele,
Então, nós também precisamos fazer parte dessa missão no mundo inteiro, porque a ordem foi fazer discípulos de onde? De todas as nações. Mas aí você fala, tudo bem, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Eu não sou, eu não tenho como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, realmente. Mas a gente morando em Niterói, a gente pode fazer a missão de Deus aqui e, por exemplo, orar por um povo que ainda nunca ouviu falar de Jesus, de uma nação mais distante, procurar saber sobre essa realidade, procurar saber sobre a realidade a gente vai falar depois, posteriormente, dos povos que ainda nunca tiveram acesso ainda a saber quem é Jesus. A gente pode orar por essas pessoas, a gente pode investir em missionários que vão até essas pessoas, como fazemos aqui na igreja. A gente tem hoje missionários que estão entre os povos não alcançados, em que a igreja participa do seu sustento. Infelizmente, ainda não conseguimos sustentar 100% desses missionários, mas fazemos parte do sustento de 8 missionários aqui na igreja, parte missões regulares, que a gente chama. Missões regulares são aquelas onde Cristo já foi anunciado, e missões transculturais dos não alcançados, que são missões nos lugares mais inóspitos e difíceis, onde Cristo ainda não foi anunciado. Então, precisamos entender essa necessidade, a necessidade local e a necessidade global. E saber que a missão deve ser feita localmente e globalmente. Ah, mas como que é a ordem? Eu primeiro começo aqui, depois eu vou para lá? É primeiro em Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria e depois os confins da terra? Não. A palavra fala tanto em Jerusalém, como Judeia, como Samaria e até. Então, é tudo junto ao mesmo tempo. Então, como que eu posso fazer isso? A gente aprendeu, para finalizar, que a gente faz missões de 3 maneiras. Ou orando, ou indo, ou contribuindo, não é? Não, não é ou, é e. E a gente ainda acrescenta mais um hoje, que é mobilizando, porque foi uma necessidade que surgiu nessa igreja moderna. Então, a gente pode fazer missão orando, indo, claro, na nossa faculdade, no nosso dia a dia, onde a gente vai geograficamente indo, aonde a gente vive, no nosso dia a dia, mas a gente também pode ir orando. Quando a gente ora por um povo e pela nossa realidade local, porque orar a gente não precisa ter limites. A gente pode orar por perto, por longe. Então, a gente pode ir orando, a gente pode ir contribuindo, porque também a gente pode contribuir para perto e longe, e a gente pode fazer missão também mobilizando. O que é mobilizar? É fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, é mostrando para os cristãos que Deus está em missão e nos chama para fazer parte dessa missão com Ele. Então, o Centro Evangelístico está comprometido com essa missão. Sabemos que ainda temos muito que caminhar, muito que avançar nesse sentido. Contamos com a oração dos irmãos, inclusive, para isso, mas essa é a nossa... o que a gente tem entendido dentro da Missio Dei, que acho que vocês vão ouvir desses termos. A Missio Dei nada mais é do que a missão de Deus. E queremos ser uma igreja missional. O que é uma igreja missional? É uma igreja que entende o seu papel dentro do reino de Deus. É uma igreja que entende que a missão é, na verdade, um estilo de vida.